O relato que agora inicia é a continuação do vídeo 127/25, Relato Terror, Macabros Tentáculos da Inveja, Vó Nena, parte 1. Se não assistiu o vídeo anterior, volte lá, assista. Assim poderá compreender melhor a sequência da parte 2. Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Sobre um conceito que eu acredito que seja básico na vida de qualquer ser humano, já que somos animais sociáveis. A nossa essência é viver em comunidade, é interagir. Eu falo da amizade. Com certeza, um dos maiores patrimônios que uma pessoa pode adquirir na sua vida quando sincera. Mas é nesse ponto que o relato que nós vamos assistir agora chamou a minha atenção. Amizade sincera. Isso existe? Há controvérsias, porque se analisarmos bem, pode resumir a maior, a mais escancarada das redundâncias. Porque se não for sincero, não é amizade. Talvez você não esteja entendendo, por isso eu peço, assista o vídeo até o final e tire suas conclusões, porque eu achei sensacional o desenrolar e também o que veio no final. Porque não sei os efeitos que causará a você. Mas olha, para mim, foi algo que me fez pensar. E pensar em muito. Naqueles detalhes, naqueles sinais que a vida nos mostra. E a gente se nega a compreender ou enxergar. Senhor Romário, eu tinha uma única prioridade: ligar para minha avó e contar o que estava acontecendo. Impressionante, né? Até então, eu ficava até meses sem lembrar dela ou sem falar com ela. E de repente, ela se tornou uma figura presente. Mas a presença era aquela sensação de eu depender dela, de me sentir fragilizado longe de sua proteção. Eu liguei. Quando eu liguei, ela atendeu e disse: "Ô, meu neto querido, por que demorou tanto para ligar?" Bom, de cara ela me desarmou, né? Bom, Vó Nena sempre teve o dom de estar um passo à frente e surpreender com suas colocações. Aí eu disse, eu estava meio trêmulo, meio tenso: "Olha, eu tenho umas coisas para contar para a senhora que eu não estou entendendo, parece que eu estou ficando maluco, eu estou começando a dar vexame." Ela: "Calma, filho. Vamos por partes. Pode deixar que eu pago o interurbano. Não se preocupe. Eu vou desligar agora, você irá tornar a ligar, a cobrar. Tá bom assim?" Eu disse: "Vó, não precisa." Eu voltei a ligação. Voltei, ela atendeu. Aí calmamente disse: "Conte o que tem acontecido." Bom, eu relatei, procurando não esquecer nenhum detalhe. Do outro lado da linha, eu não ouvia nem a respiração dela. Parecia que tudo aquilo que eu contava, que estava me virando a cabeça, para ela era normal ou esperado. Surpresa zero. Depois que eu concluí, ela me perguntou: "E o que você acha que está acontecendo com você agora, meu neto?" Eu disse: "Bah, vó, assim a senhora me decepciona. Se eu soubesse, eu não estava ligando, eu não tenho a mínima ideia." Ela deu um tempinho e simplesmente disse: "Filho, por favor, pense. Pense nas suas origens. Pense em tudo aquilo que a gente conversou. Tente lembrar o que você tem testemunhado esses anos todos. Una esses fatos que parecem ser aleatórios, sem elos de ligação, e veja se não descobre uma coerência que possa levá-lo às respostas." Foi assim, tipo, mágica. Eu disse: "Vó, eu também tenho karma." Ela riu, porque era assim que ela chamava o seu dom, um karma. Deu um tempo, aí mais uma vez me perguntou: "O que você acha?"
Disse: vó, eu estou perdido, eu estou assustado, eu não sei o que fazer. Ela falou assim: mas, meu neto, quando você partiu para a capital para estudar, sabia que teria longos anos de estudo até se formar, até ser o engenheiro que sempre sonhou. Em algum momento você imaginou chegar na capital, em uma semana aprender tudo, estar com o diploma e já poder trabalhar? Parecia meu pai falando. Meu pai é que usava esses exemplos, que a princípio parecia não ter nada a ver, mas era uma linguagem que eles tinham que se utilizar para que eu pudesse entender. Eu me senti um verdadeiro burro. Porque na hora eu percebi o que ela queria dizer. Se começou a acontecer, o que eu poderia fazer? Era viver cada dia por vez. Era conviver com aquele dom diferente de enxergar o que ninguém mais via. Também começar a aprender a identificar aquilo que era matéria, que qualquer um ao meu redor poderia ver, e aquilo que só eu, minha avó e outros poucos conseguiam enxergar. Era complicado, senhor Romário. Eu ficava imaginando como seria a minha vida, a minha reação, se eu estivesse no banheiro e aparecesse uma menina linda. Aí ela riu. Fique tranquilo, meu neto. Eles não invadem privacidade. E mesmo que ela entre no banheiro com você pelado ou fazendo uma covardia, eu digo: vó, que é isso? Ah, vai dizer que tu não faz com aquelas revistinhas que eu encontrava no banheiro. Seja o que for, ela irá enxergar com outros olhos. Agora, se serão olhos do bem ou do mal, aí vai depender de quem está entrando no banheiro. E também quem você autoriza entrar na sua vida, na sua privacidade. Porque recebe a visita aquele que convida. E nesse caso, o convite nem sempre é consciente. Ele vem refletido de atitudes, de pensamentos, de índole. Meu neto, você tem o dom de andar na fronteira, na linha imperceptível que separa o nosso mundo de vários mundos. Muitas vezes, você irá ver fatos, ambientes, pessoas, mas de lá para cá, elas não irão te ver. Outras vezes, elas te enxergarão e você não. É um contato difícil. É um contato que realidade e imaginário se confundem. E a gente tem que crescer, a gente tem que estudar muito, desenvolver, se preparar. Porque se descuidar, poderá ser taxado de louco. E pior, poderá sim perder a sanidade mental. Senhor Romário, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Chegou uma hora que eu até falei uma bobagem. Eu digo: não sei se não é melhor eu arrancar meus olhos. E ela: não faça isso, meu neto. Não mostre tamanho despreparo. E você acha que precisa dos olhos da matéria para enxergar outros universos? Você ainda não entendeu quem é e o que é. Quando eu perguntei se ela podia me ajudar, ela me falou que foi o que ela fez a vida toda com todos os seus descendentes. Ela mostrava em doses homeopáticas. E se eu não tivesse aprendido nada, ela não poderia recomeçar. Eu havia sim recebido os ensinamentos. Eu tinha consciência daquilo que acontecia. Agora dependeria de mim. Proibido
Apenas não aceitar se o dom for permanente. Aí eu comento, como assim, vó? Pode ser só uma coisa passageira? Pode sim, filho. Pode. E eu, convivendo com você, há muito eu entendi que você não tem o dom, mas passará por experiências devido à proximidade e à sua origem. Mas fique tranquilo. Você jamais será uma nena para a sua felicidade. Então se acalme. É o que eu disse. Deixe acontecer. Aí voltou à minha mente o fato dela ter ficado surpresa quando eu disse que foi meu pai que falou que eu tinha que ir visitá-la. E meu pai não falou nada. Ela simplesmente comentou: não é que o seu pai não falou. Ele falou, mas não da forma que você pensa. Então, se ele te desmentir, dizer que não falou nada, ele estará falando a verdade. Porque foi apenas uma ferramenta para te enviar até a mim. Diz, poxa, mas se ele não falou e eu fui até a senhora, quer dizer que a senhora estava me chamando? Ela, não. Era você que estava percebendo que fatos estranhos começariam a acontecer. A gente prevê. A gente sabe antecipar fatos. Não pense que isso é uma maravilha, não. Isso é horrível. Porque tem muitos dolorosos que a gente mesmo sabendo não consegue impedir. Mas ao ter consciência do que estava para acontecer com você, você veio até mim. Por isso eu lhe dei essa proteção. Está usando? Eu digo, claro, vó, essa não vai sair do meu peito nunca. Nunca é muito tempo, meu filho. Quando eles desejarem que ela saia, ela sairá porque não terá mais utilidade. Eu digo, mas eles, vó? Mas quem são eles? Filho, você não consegue se autoconhecer? Agora está com a pretensão de saber quem são eles? Vá devagar, meu neto. Um passo de cada vez. Quando você estiver preparado, já sei, meu mestre aparecerá. Ela parou, pensou um pouco e disse, eu já vi que você decorou algumas frases. Mas decorar não é sinônimo de conhecimento. Tente analisar o que elas querem dizer. Seu Romário, desliguei o telefone e pensei, tô ferrado. Tô ferrado. Vou passar por poucas e boas. Na mesma hora, decidi ligar para meu pai. Meu pai atendeu o telefone e disse, poxa, assim você não vai ganhar nem para pagar a conta do telefone. Mas, pai, é a primeira vez que eu te ligo, sim, a ligação para tua avó. Como assim a ligação para minha avó? Acabei de desligar, como é que o senhor sabe? Você me disse. Aí, pai, eu estou falando com o senhor agora. Eu não lhe disse nada, disse. Da mesma forma, pelo mesmo canal, que eu lhe falei que a sua avó queria falar contigo. Mas não vamos nos alongar para essa ligação não ficar muito cara. Você ligou para mim para saber o que faz? Siga exatamente o que a sua avó disse. Aí mais uma vez, sem entender, eu perguntei, meu pai, como o senhor pode saber o que eu conversei com a minha avó? Simples, filha. Foi exatamente o que ela me falou quando eu tinha a sua idade. E antes que você me pergunte, não. Eu não desenvolvi o dom. Eu tive flashes iguais aos seus. Hoje, claro, eu sou um pouco diferente. Eu ainda tenho alguns insights. Mas longe de estar preparado para ser o sucessor da sua avó. Foi aí que eu entendi. Um dos herdeiros iria tomar o lugar da minha avó para seguir o seu trabalho. Só que eu não conseguia entender exatamente o que era esse trabalho. Foi quando meu pai me disse, tudo que você acha que a sua avó faz,
É fachada, é para se fortalecer, para poder cumprir a sua verdadeira missão. É combater aqueles que têm que ser combatidos. Olha, eu tive ainda algumas tentativas de tentar tirar mais informações dele, mas não vieram. Então o jeito foi desligar o telefone e tentar dormir, porque honestamente eu achei que não iria conseguir. Virei pro lado e desmaiei. O sono foi reparador, o sonho foi esclarecedor. Mas sabe, me deu aquela tranquilidade, eu estava em paz, eu não estava com medo. No sonho eu via vários seres, mas todos seres que pareciam de luz. Eles vinham, eles sorriam, eles passavam, eles trabalhavam. Era uma coisa linda, era uma viagem, mas era um sonho, eu tinha consciência. Mas o que ficou claro para mim é que ninguém da minha família, ninguém dos 11 filhos da minha avó, ninguém entre os netos, bisnetos, tinha o dom. Embora todos eles já passaram ou iriam passar por um contato. E dependendo do que acontecesse, eles seriam automaticamente descartados. E com aquele sonho, eu tinha quase que certeza absoluta que o pior tinha passado e que eu seria uma pessoa normal. Se é que vocês me entendem. No outro dia pela manhã, levantei, tomei meu café, seria meu primeiro dia de aula. Aí eu morava no quarto andar, saí, chamei o elevador que estava no sexto, no último andar. Ele chegou e tinha no elevador algo que parecia uma moça. Parecia uma moça, cabelo comprido, segurando uns cadernos. Aí eu fui, entrei, nem olhei. Não falei nada. Fomos até o térreo. Eu queria sair dali, eu estava teso. Quando abriu, eu saí. Quando eu saí, ela saiu também, nós esbarramos. Ela olhou, pô, moço, que grosseria. Ai, ela era de carne e osso. Desculpa, 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 desculpa. Ela, eu, hein, cada maluco. Passa, vai. Eu tinha que aprender a saber quem era quem. Mas não consegui entender um detalhe, algo que definisse ou diferenciasse. E assim eu fiquei dias. Mas para mim todas as pessoas eram iguais. Foi quando eu concluí que elas realmente eram iguais. E eram pessoas de carne e osso. Porque eu não teria mais visões. A primeira semana foi meio que distante. Claro, bom dia para os colegas, bom dia para os professores, uma conversa aqui, a outra ali, uma gentileza lá. Começando uma convivência. Aí no final daquela semana o mundo se acabou em água. E eu estava igual um pinto molhado no ponto de ônibus esperando a minha condução. Foi quando parou um carro bonito. Esses carros zero bala. Na época era o carrão, um Del Rey ouro, todo equipado. Digo, nossa. Aí parou, baixou o vidro. Aí eu olhei. E aí, rapaz, sai daí. Tá chovendo muito, entra. Antes de dizer sim ou não, eu vi que era um colega meu de aula. Aí eu fui, entrei, fechei. Ei, que chuva, hein, cara? Nem fala. Como é teu nome? Eu digo, é Gabriel. O meu é Luciano. Ô, Luciano, pô, tudo bom? Valeu. Aí ele disse, tu mora onde? Aí quando eu falei, ele, porra, eu não perguntei se tu mora longe, eu perguntei se tu mora onde. Aí eu tive que ir. Ele, mas tá bom, eu te levo até o metrô, tá bom assim? Eu digo, pô, cara, se tu fizer isso por mim. E fez. Me levou até o metrô. Porque normalmente, em dias sem aquele toró, aquele temporal, eu saía da escola, eu ia caminhando até o metrô. Dava o quê? Dava uns 1.500 metros, mais ou menos, talvez um pouco mais. Mas é aquela coisa, né? Com aquela chuva não tinha jeito, então ele quebrou um galho. Mas no outro dia a gente se encontrou, eu agradeci, ele, que isso, e começamos a conversar, e conversa daqui, conversa de lá, e vai resultado. Luciano
se mostrou um grande amigo meu. Me apresentou para um monte de gente, me enturmou. Ele tinha muita grana, mas era um cara simples, na boa. Todo mundo gostava do cara. Cara boa pinta. E graças a ele eu fui conhecendo as pessoas. Sabe, fui me integrando, de repente, olha, em 20 dias lá eu fui convidado para uma festa. Puta, isso era... Não tinha nem roupa adequada. Aí eu perguntei para ele, mas Luciano, eu vou vestido como numa festa dessa? Ele procurou vestido de Gabriel. Pois foi o Gabriel que eles convidaram, não um manequim. Cara, aquilo ali foi uma bufetada na minha cara. Eu digo, porra, tá claro, poxa. Tinha muita gente com dinheiro ali. Mas bomba, eles tinham que me aceitar do jeito que eu era. E assim eu comecei a participar. E foi muito bom. Cara, o Luciano cada dia estava com uma menina diferente. Mas ainda não tinha chovido na minha horta. E também eu vou dizer uma coisa. As pretendentes ou possíveis metas a serem cumpridas, não sei, não fechava. Aí chegou um final de tarde, ele disse, vai fazer alguma coisa hoje à noite? Não. Bom, é o seguinte, eu tô faz tempo aí de olho numa criança e marquei com ela. Ela topou. Só que disse que só poderia vir se a amiga dela viesse. Aí eu olhei pra ele, sei. Arrumou a gatinha, agora quer jogar o Trubufu pra cima de mim. Ué, tu sabe o que é Trubufu, cara? Sei lá quem é. Mas eu faço o seguinte, se for comigo, eu sei que tu tem a grana contada, eu pago a tua despesa. Feito? Eu digo, fechado, na hora. Uma companhia feminina, boca livre, quem que vai negar? Então saímos da escola, fomos direto para o tal encontro. Chegamos lá, naquele barzinho legal. Elas já estavam ali. Ele foi, beijou as duas. Aí me apresentou, eu digo, oi, tudo bem? Aí uma Fernanda disse, oi, tudo bem, eu sou Fernanda. E a outra Ana Paula, oi, eu sou a Ana. Quando eu olhei a Ana, sabe aquele cara frio que começa lá no dedão, vem subindo a perna, passa bem no meio do fiofó do entrepernas traseiro, sobe a coluna e vai cair aqui nos olhos e os olhos brilham. Que sorriso maravilhoso. E foi instintivo. Aí sentei ao lado dela. Aí o Luciano foi, sentou do lado da Fernanda, ficamos conversando, uma conversa muito legal. Foi quando ele disse, mas vamos esticar a noite? Hoje é sexta-feira. Vamos para um lugar para dançar, alguma coisa? Aí ela disse, bem que a gente gostaria, mas vai ficar muito tarde, a gente marca para outra hora. Aí o Luciano falou, mas eu vou deixar vocês em casa, de qualquer maneira. Eu digo, mas mesmo assim, vamos marcar para outro dia? Tá, vamos. Aí elas também não moravam muito perto, e era do lado oposto meu. Eu digo, bom, então Luciano, faz o seguinte, me deixa no metrô e vai com elas para casa. Ele quis meio até por uma questão de educação. Eu digo, não, cara, faz isso. É o mais lógico. E foi o que aconteceu. Aí no dia seguinte ele falou que tinha combinado com elas no domingo pra gente sair de novo. Aí fomos pra uma balada. E eu conversando com a Ana Paula, e ele colado na Fernanda. E aí, naquela coisa de vamos dançar, eu tirei a Ana, naturalmente, vai tirar pra dançar. O Luciano ficou com a Fernanda na mesa, daqui a pouquinho levantou, foi dançar também. E eu, quando eu abracei a Ana, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E cara, tem coisas na natureza que a gente não controla. E quando eu olhei, o parceiro que costumava ser educado estava numa posição de barraca. Eu fiquei todo encabulado, todo vermelho. Aí eu não sabia se eu pedia desculpa, não sabia se ela tinha visto e coisa.
Aí ela disse, tu parece incomodada, encabulada. Eu digo, mas é uma situação meio estranha. Olha, por favor, eu não quis te ofender. Ela ofendida eu estaria se não tivesse acontecido. Nossa Senhora. Sim, Romário. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e diz, encontrei a mulher da minha vida? Bom, resumo da ópera. Eu namorando Ana Paula, Luciano namorando Fernanda. Saíamos juntos, nos divertíamos. Tinha uma coisa estranha no ar, mas eu não conseguia entender o que era. E eu comecei a perceber que a química entre Luciano e Fernanda não foi a mesma minha entre Ana Paula e eu. Aí deu medo. Puta merda. Será que se o Luciano terminar com a Fernanda, aí eu vou ver a Ana Paula de novo? Sabe aquela insegurança, aqueles medos? Que elas pareciam a Batman e a Robin, as duas sempre juntas. E não demorou, Fernanda terminou com o Luciano. Ele ficou arrasado pelo não mútil. E eu continuei meu namoro com Ana, que ficou cada dia mais sério. Seu Romário, o tempo passou. O tempo passou. Meus anos de faculdade voaram. E nesses anos, Ana Paula sempre do meu lado. Era Ana Paula, eu, Luciano. Um dia era a Márcia, outro dia era a Mônica, outro dia era a Tereza, outro dia era a Clarice. Outro dia era só nós três. Mas olha, se não fosse eles, eu acho que eu não aguentaria a solidão da cidade grande. Porque eu achava que eu estava preparado para a cidade grande, mas ninguém está. Mas eles eram o meu mundo. Depois de um certo tempo, eu conheci o pai de Ana Paula, a mãe de Ana Paula, um casal maravilhoso. Me receberam muito bem. Sabe, quando a gente gosta de uma pessoa, eles gostaram de mim, eu gostei deles. Inclusive, a Ana falou, poxa, eu estava preocupado. Eu digo, não, porque o Luciano esteve aqui e eles não gostaram muito dele. O que me passa? O Luciano esteve lá, mas também normal. E a vida seguiu. No final do curso, o Luciano chegou com uma ideia bombástica. Uma construtora. Eu disse, cara, construtora, tu é doido? Para ser construtora, tem que ter dinheiro. Ah, meu pai tem dinheiro, ele pode nos ajudar. Eu disse, não, pode te ajudar, mas onde eu entro? Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Aí ele falou, pô, depois de todos esses anos, tu me dando cola para eu conseguir passar, tu acha que eu vou montar uma empresa sem te colocar de sócio? Eu digo, tu deve estar brincando. De jeito nenhum. Eu não consigo ver a minha construtora sem ter tu do meu lado.
digo, cara, tu até me deixa sem saber o que dizer, ué. Tem que dizer só sim. Vai, quer encarar o velho? Eu digo, como encarar o velho? Não, porque eu tive uma conversa assim, meio ampassando com ele, mas não sentei para falar de negócio. Quer dizer, eu tô com todo esse ímpeto, toda essa vontade, mas não sei se ele vai aprovar e soltar. Digo, vamos lá conversar com ele, o que eu tenho a perder. Aí fomos conversar com o pai do Luciano. Eu já tinha ido na casa dele, já conhecia o seu Rafael, já conhecia a dona Yolanda. Eles gostavam de mim. Teve uma vez que o seu Rafael esteve na minha cidade e eu disse, se o senhor for lá na minha cidade, vá conhecer lá o restaurante Panela Cheia. A dona Yolanda, como é que é o nome? Panela Cheia. Ela deu uma risada. Eu disse, não é nada requintado, mas a comidinha, tenho certeza que vocês não vão sair falando mal. Talvez não saiam falando bem, aquela coisa, pá. E, cara, seu Rafael foi no tal do restaurante do meu pai e não falava outra coisa. Ele disse que nunca tinha comido um filé à parmegiana como servido lá, mas nada parecido. E realmente eu sabia que o meu pai, ninguém ia sair falando mal do Panela Cheia e muito menos do tempero do meu pai. Aí quando o seu Rafael falou que me conhecia, que eu era amigo do filho dele, meu pai, poxa, ficou impressionado, aí que coisa boa, pô. De repente quis dar um desconto no almoço, ele, não, faço questão de pagar, vou trazer minha esposa aqui, vou indicar para os meus amigos, isso aqui é uma obra-prima, isso aqui é uma obra de arte. E olha que estamos falando do seu Rafael, que conhecia os melhores restaurantes do mundo. Então ele sempre me tratou muito bem, mas ali já era outra situação, né? A gente ia falar de negócios, mas não era negócio comigo, era com... Aí eu conheci o doutor Rafael, aí já é outro papo, ele recebeu um filho, e eu na empresa, na sala de reunião. Aí ele se dirigiu a mim, até estranhei. Pois é, Gabriel, meu filho está com essa ideia aí, meio megalomaníaca, de uma construtora. Até falou que vai te colocar de sócio, que eu achei uma grande ideia. A princípio, eu já... Mas eu não sei, eu até gostaria de ver a tua opinião, porque a opinião do meu filho eu já conheço. Vocês têm noção do custo de uma construtora? Do investimento necessário? Aí eu olhei para ele e disse, olha, pelo planejamento que nós temos, o senhor já me olhou, não tinha planejamento nenhum, já não tinha falado nada, o custo não será tão exorbitante. Porque como nós somos pequenos, fizemos uma pesquisa e temos que procurar um nicho que nos capitalize. Cara, o senhor Rafael meio que sentou assim. À mesa estavam com a gente também uma moça, que eu acho que era a secretária dele, e outro sujeito, que depois eu fui saber que era um dos diretores, que estávamos falando de um negócio, um investimento que a empresa faria. Não tem essa de ser meu filho, eu vou pagar prejuízo, botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, não. Aí ele, interessante, exatamente o que você planeja? Não, nós planejamos, eu sempre fui no nosso. Casas padrão popular, pop, que a princípio os terrenos são mais baratos. Vamos negociar com os proprietários dos terrenos, que terrenos periféricos normalmente são maiores. Daremos para eles a proposta. Eles nos entregam o terreno em consignação, a gente constrói, aí dá num terreno, aí as medidas todas ali, um terreno desse porte, nós poderemos colocar 12 unidades, daremos 2 unidades para o proprietário do terreno, uma parcela em dinheiro, e a construção nós iremos terceirizar, quer dizer, nós vamos comandar. Todo o empreendimento é nosso, mas nós vamos terceirizar o caminhão, vamos terceirizar a betoneira, terceirizar a mão de obra,
Claro que no início o dinheiro não vai jorrar, mas nós acreditamos que dê, sim, para viver e capitalizar a empresa, que foi assim que meu pai me ensinou, porque foi assim que ele montou o Panela Cheia. Quando eu falei Panela Cheia, você vai falar, nem fala, cara, puta merda, agora 2 horas da tarde, eu não almocei ainda. Aí o diretor que estava ali, tal do Felipe, meio que falou assim, o que é o Panela Cheia? O restaurante do pai desse cidadão aí, cara, tem que ver, que maravilha. Ele ficou falando, ele mudou de assunto, a coisa meio que descontraiu. E eu não sabia se isso era bom ou se era ruim, aí já viramos uma coisa assim mais informal. Aí ele diz, quer saber? Depois dessa dica, desse alarme dado pro estômago, vamos almoçar. E descemos, almoçamos todos. E no almoço, Rafael disse, olha, eu vou colocar as ideias para o conselho, porque para começar, o investimento inicial que eu estava imaginando, pelo que você falou, vai dar o quê? Uns 30% do valor. E pela estrutura que você diz desejar colocar, acredito eu que será uma engrenagem sólida. É um belo projeto. Eu, por mim, eu apostaria, mas eu não depende de mim, depende do conselho. Mas nós vamos dar a resposta para vocês. Tá? Aí quando nós saímos, o Luciano estava meio assim, isso é estranho. Aí eu disse, e aí, o que achou? Negócio fechado. Meu pai dizer que depende de conselho? Não. Ele depende do conselho, quando ele não tem certeza, ele joga a bucha pro conselho resolver, mas quando ele tem certeza, tá resolvido. Ele vai investir. E, porra, paizão teu, hein, cara? Aí ele falou, não, mas ele não vai investir em mim, que eu até duvido que ele fosse aceitar. Ele vai investir em você, no seu projeto. Que foi realmente um projeto muito bom, você tá de parabéns. Digo, que legal, quer dizer que vencemos, o sócio está aprovado. Ele deu uma risada, tá aprovadíssimo, vem aqui, meu irmão, foi a maior farra. Aí ele falou, vamos pro boteco, vamos gastar por conta. Eu digo, não, até iria, mas eu marquei com a Ana. Mas amanhã a gente comemora, tá feito, maravilha, vamos esperar o pai dar o sinal verde, que a gente já começa a mexer, mas tudo isso que tu falou, tu tem realmente os contatos, tu tem isso, tu tem aquilo. E não, tudo vai depender de uma série de fatores, mas eu acho que dá para conseguir. Sim, dá para conseguir. E também se a mão de obra aqui for cara, eu trago lá da minha cidade, que é bem mais em conta, às vezes compensa até dar hospedagem pro povo aqui. E vamos à luta, vamos buscar terrenos, e terrenos é o que mais tem. Lá na periferia a gente encontra muita coisa boa, e se disser que dá 2 unidades pro proprietário de um prédio classe média, meu Deus, classe B, o cara vai enlouquecer, porque ele mora num casebre. Cara, e assim foi feito. E nós começamos a empresa. De fato, foi complicado, foi difícil. Para mim, o dinheirinho que entrava era o suficiente, porque eu não precisava mais da ajuda do meu pai. Mas pro Luciano não, porque ele gastava muito, só o carro dele, aquela coisa toda. Mas em passados 3 anos a coisa começou a... Foi quando nós vendemos o nosso segundo empreendimento. No terceiro, já tínhamos as nossas máquinas, já tínhamos uma equipe, já demos um salto no padrão da construção, e a coisa foi indo. Estava tudo muito bem. Nossa, o seu Rafael, quando chegava lá, nos nossos galpões, ficava impressionado. E só dizia assim, eu quando era novo eu queria ter um sócio assim, hein, Luciano? O Luciano dava risada e dizia, não, mas tem que saber escolher, eu tenho olho clínico, sabe? E a coisa foi andando. Meus pais vieram me visitar, o seu Rafael fez questão que o meu pai fosse lá, claro, que com segundas intenções, meu pai foi lá naquela casa maravilhosa, num domingo, e fez a comida para os familiares, todo mundo ficou assim encantado, não só com a mão do meu cozinheiro favorito, mas também com a simpatia do meu pai, da minha mãe. Estava tudo indo assim maravilhosamente bem. Mas nada está tão bom
que não possa melhorar. Eu estava no trabalho, na determinada tarde, a Ana me ligou, dizendo que tinha algo importante para me falar. Eu digo, não vai falar? Não, eu queria que fosse pessoalmente. Eu digo, ai. Eu sempre tive essa coisa assim de, sabe, aquela premonição negativa. Engraçado, não veio da avó Nena, não veio das minhas origens. Ai, por falar, aquelas visões, aquelas coisas tinham sumido. Eu fui na casa de Ana, ela me recebeu, os pais me receberam também. Aí nós saímos, fomos para um canto. Ela... Eu digo, o que foi, filha? Me deixou assustado. Tudo bem? Ela, tô grávida. Eu digo, como é que é? Tô grávida. Aí ela olhou para mim assim com um olho desse tamanho. Eu fiquei parado. Ela disse, entendeu? Eu tô grávida. Não vai dizer nada. Senhor Romário, o senhor sabe aquele puta que pariu de respeito? Aquele puta que pariu que enche os pulmões? Eu dei um berro. Puta que pariu! Eu vou ser pai! A mulher da minha vida vai me dar um herdeiro. Eu peguei. A Ana abraçava, ela era pequenininha. Ela não sabia se chorava, se ria, ela não sabia nada. Aí vieram. E todo mundo, mas o que está acontecendo aqui? Eu digo, sogrão, sogrinha, vocês vão ser avós. Nós vamos ter um filho. Ele, mas como assim? Sogrão, a sua filha está grávida. Sua filha está grávida. Mas olha, fica tranquilo. Porque antes daquela vizinha fofoqueira da dona Márcia saber da notícia e sair espalhando, eu já quero estar casado com a sua filha. Aninha, quer casar comigo? Vamos fazer nosso filho nascer num berço, uma família abençoada pela igreja. Você quer casar comigo, meu amor? Nossa. Foi demais, seu Romário. Foi demais. Claro que no outro dia, cheguei no trabalho, já entrei na sala do Luciano. Aí, velho, aí comprando uma fatiota nova. Eu, que porra é essa? Tu vai ser padrinho do meu filho. A Ana tá grávida. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai, meu sócio. E você vai receber um afilhado. Isso que se aceitar ele. Puta que pariu se eu aceitar. E coisa. E já me abraçou, já fez uma festa. Ele não batia bem das ideias, já chamou o menino lá, mandou ir no mercado comprar um champanhe. Já brindamos. Foi ao meu afilhado, eu digo ao nosso filho, meu amigo. Eu sou o mais feliz do mundo. E muito dessa felicidade eu devo a você, cara. Você é meu irmão. Cara, você me apresentou a mulher da minha vida. Você me deu chance de ter a minha empresa trabalhando no que eu gosto. Você é tudo. Obrigado. Eu tava assim, eufórico. E aí, rapidinho mexemos os papéis. Casamos. Aí a dona Márcia chegou. Tava na festa. Era uma vizinha lá. Aí chegou. Nossa. Foi de repente a decisão. Que maravilha. O amor não pôde esperar. Eu digo, não, quem não pôde esperar é a barriga. Ela tá preinha. Ela tá buchuda. Então eu quis casar logo antes que o vestido, sabe, ficasse marcado com a barriga. Não que eu achasse alguma coisa feia, porque a mulher não fica feia nunca. Mas que daí ela não podia usar esse vestido. Eu já tinha comprado a prestação, né, amor? Então a gente ia perder o vestido. Aquela mulher saiu horrorizada, espalhou pra todo mundo. Foda-se. Eu era o homem mais feliz do mundo. E mais desorganizado. Porque os pais da Ana pensaram no casamento. A Ana pensou no vestido de noiva. E eu pensei na minha roupa. Só que não pensei na lua de mel. E aí estávamos lá na festa e coisa. Festa só pros íntimos. Nada de... Foi quando o Luciano chegou com uns catálogos, umas coisas. Aí eu perguntei o que era isso. Ele disse, isso aqui é meu presente de casamento. Eu digo, como teu presente de casamento, cara? Tu já me deu a geladeira, o fogão e coisa, agora o que é isso? A geladeira, o fogão e coisa, quem deu foi o velho Rafael.
Isso aqui é o meu, é a viagem de lua de mel. Cara, Ana olhou pra mim, eu olhei pra ela, nós vendo aqueles catálogos. Ele disse, olha, eu sei que vocês estão cansados, estão na correria, então ó, vocês vão sair daqui e vão pra esse hotel, o melhor hotel da cidade, da capital. A suíte está esperando por vocês lá. Amanhã já tem o carro da agência reservado para levá-los para o aeroporto. Aí vocês vão até a cidade. Lá terá um serviço receptivo para levá-los nesse paraíso. E era um paraíso. Ele sabia que a gente gostava de natureza, ele sabia que a gente gostava, sabe? Eu era do interior, Ana não gostava muito de cidade, coisa. Uma lua de mel numa cabana, na frente de um lago maravilhoso, no sul do Brasil, em pleno inverno. Sabe aquele clima de Europa? Eu digo, eu não tinha como agradecer o cara, eu não tinha mesmo. E aconteceu conforme ele falou. Saímos da festa, fomos para aquela suíte maravilhosa. No outro dia um carro nos pegou, nos levou no aeroporto, nós embarcamos, chegamos no ponto de origem, não vou falar, não vou identificar nada. Outro carro de receptivo. Aí saímos da cidade, fomos, sabe, mas só passando por praias. Aí saímos da cidade, só começamos a subir, serra. Um frio, mas aquele frio que uma lareira infundia, a Ana não suportaria. Aí chegamos naquela cabana. Mas na emoção, eu não tinha pego detalhes, eu imaginava que era um local com várias cabanas. Mas não. Era só aquela cabana. Um luxo só, um conforto só. O carro do receptivo nos deixou ali e disse que ia nos buscar passados 4 dias. A princípio a gente estranhou, mas poxa, mas quando entramos, aquilo tudo envidraçado, tudo iluminado, uma lareira linda. Quando fomos para a cozinha, meu Deus do céu. O rapaz falou que em 4 dias viria nos buscar. Nós tínhamos comida por 1 mês ali. Mas que lugar maravilhoso. Na sala, assim, tinha uma porta envidraçada que dava para um vale, a coisa mais linda do mundo, e tinha uma jacuzzi ali, água quentinha. Tinha um mezanino, na parte de cima era o quarto. E lá do quarto, a gente olhando da janela, via o lago. Meu Deus, aquilo era lindo demais. Aí, preparamos o nosso almoço. Já eram umas 2 horas da tarde. Comemos alguma coisinha. Aí saímos a caminhar, o lugar era lindo. Só que, quando eu estou caminhando assim, eu olho na minha frente, eu vejo a figura de um homem. Aí a Ana toda conversadora, papai, eu parei, ela, o que foi? Eu disse, não sei. Tá vendo aquele rapaz ali, aquele homem ali? Ela, que homem? Não tem ninguém ali. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Só falta começar agora na minha lua de mel, e na hora do bem bom com a minha mulher peladão, o cara vir botar a mão gelada na minha bunda. Puta que pariu. Bem que a minha avó disse que era karma. Eu comecei a resmungar. Ela, calma. Não é nada. Aí tá. Caminhamos, fizemos o que tínhamos que fazer. Aí começou a cair a noite. Fomos pro apartamento. Sabe como é que é casal de lua de mel, né? Cada passo um intervalo, cada passo um intervalo, cada passo um intervalo. Aí estávamos ali na jacuzzi. Aí eu saí, me enrolei na toalha. Aí fui ao banheiro. Quando eu estou voltando, eu olho assim e vejo na frente da cabana, mas uma procissão. Eu olhei e digo, Ana, olha lá fora. Ela saiu e disse, o que tem? O que tu tá vendo ali? Perguntei. Ela, árvores, o vale, a cerca, a estrada, o jardim.
Você não tá vendo ninguém? Ai, meu amor, de novo. Eu disse, bota de novo nisso. Mas tudo bem, deixa estar. Logo vai passar.